Fala, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, qualquer que seja o turno que você esteja participando agora. É, Primeiro, seja bem-vindo a mais uma palestra da Result Place, o maestro da moda, onde a gente vai aprofundar sobre todos os pilares. Aprofundar não, a gente vai dar uma visão, perdão, sobre todos os pilares para poder aprofundar. Tem que ser bem mais tempo, então teria que ser nos 7 pilares da moda mesmo. Mas aqui a gente vai falar sobre quais são os pontos mais importantes de cada pilar, vou te dar uma visão sistêmica, né? Porque a gente chama de um maestro da moda, porque o empresário tem que estar realmente organizando aí, direcionando essa orquestra. E eu sempre gosto de começar uma palestra fazendo uma pergunta que faça você pensar. Então, pensa comigo aqui, por que existem duas empresas com o mesmo tempo de mercado, com produtos, preços e localizações similares, mas uma está ali faturando em média 100 mil por mês, por exemplo, e a outra fatura 500 mil por mês? Por que algumas poucas empresas estão crescendo e conseguindo ganhar dinheiro, enquanto outras estão estagnadas ou falindo? Por que que você acha que isso acontece? Olha, eu não consigo ouvir tua resposta, mas eu vou te dizer qual é a minha, porque o que que eu penso a respeito. Eu acho que essas empresas que estão conseguindo resultado, elas sabem o que outras empresas não sabem. Elas trabalham de uma forma que outras empresas não trabalham. E não é só questão de, mas essas empresas hoje têm dinheiro para isso. Não. Elas construíram todo o caminho para chegar até lá. Ah, ela teve sorte, ela foi escolhida por Deus. Não. Por trás disso tem muito trabalho, mas trabalho correto. Eu costumo dizer, gente, no mercado, que para quem trabalha de forma correta não é nada fácil, imagina para quem trabalha de forma errada. Aí se vira nos 30, sustenta na oração. Senão você não consegue resultado mesmo. É bem mais difícil, né? Bem mais desafiador. Então vamos lá. Qual é a solução para isso, Alan? A minha opinião, a gestão sistêmica. Olha só, teve um momento da sua vida que sim ou não, né, não sei, mas talvez tenha tido um momento em que você foi lá e contratou uma consultoria comercial, consultoria de vendas. E as vendas até deram uma reagida, mas não foi o suficiente. Aí você teve outros problemas, precisou contratar uma consultoria de marketing. Aí a tua comunicação mudou, tua forma de bater fotos, divulgar sua marca mudou. E aí foi tendo um desempenho, algum desempenho aqui, outro acolá, mas surgiram outros problemas, talvez de produção. Aí você precisou contratar uma consultoria de produção. E aí a produção se organizou, mas também não resolveu tudo, e acabou que a demanda comercial não atendeu a produção, e aí surgiram outros problemas, você foi lá e contratou uma consultoria financeira. E aí, financeira, a consultoria resolveu os problemas, surgiram outros, e no final de tudo isso, você não chegou aonde você queria, nem como marca, nem como lucratividade. Por que que isso acontece, Ana Garcia? A minha humilde opinião, gente, eu sempre não me coloco como dono da verdade, mas o que eu posso trazer para vocês é a minha experiência, né? Eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui também. Mas para mim a solução disso, o que eu compartilho com vocês é a gestão sistêmica. É tanto entender todos esses pilares, o pilar produto, pilar comercial, pilar marketing, pilar estoque, onde tem boa parte do dinheiro, pilar financeiro, pilar colaboradores, e você, o próprio empresário, no centro de tudo isso. É você entender o que que tem de mais importante em cada um desses pilares e quais são as interações dele. Então, sempre que a gente vai tomar uma decisão dentro de uma mentoria que eu realizo, eu estou sempre olhando para todos os pilares, ok? E aí, por que que isso acontece? Por que que tem tanta decisão errada? Também uma segunda opinião minha. Muitos empresários, eles trabalham em cima de achismos. Eu tenho diversos cases, centenas de cases de empresários que estavam tomando decisões baseadas no eu acho. Teve uma vez que eu estou num caso aqui para vocês, eu tinha uma cliente que eu cheguei lá e eu perguntei. E ela estava crescendo, bombando, mas não estava tendo lucratividade. Eu perguntei para ela, qual é o produto que você mais vende? Ela, o que o produto que mais vende é vestido. E quando eu fui olhar os números, ela vendia 3 vezes mais blusa que vestido. Ela vendia mais shorts do que vestido. Então ela estava trabalhando o quê? Em cima de um achismo, em cima de um feedback de equipe comercial, em cima de um comentário de cliente em redes sociais. Então, muitas vezes o empresário ele trabalha com achismo. Eu acho que tem direcionado muitos empresários em mais decisões, né?
Da mesma forma, o contrário disso é o ideal ter informações de qualidade para que a gente possa tomar decisões inteligentes. E muitas vezes essa é grande parte do trabalho, é trazer a informação de qualidade que muitas vezes está dentro da empresa, obviamente não está fora dela, está dentro da empresa da marca e mostrar de uma forma que a gente possa tomar decisões inteligentes. E essas decisões têm ajudado muito no aceleramento de crescimento de empresas, né, e de marcas. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Talvez você não me conheça, nunca tenha escutado sobre o meu trabalho, mas eu sou Alan Garcia, né? Aqui é o meu currículo profissional, sou mentor, conselheiro empresarial, especialista em gestão. Tenho graduação em computação pela Federal, tenho pós-graduação em administração, tenho pós-graduação em marketing. Isso aqui, gente, na minha opinião, eu nem me aprofundo muito, não. Eu tenho até vários outros cursos que eu não coloquei aqui, mas, na minha opinião, ele não me gabarita estar aqui na tua frente. O que que me gabarita estar aqui na frente falando sobre tudo e compartilhando esse conhecimento com vocês? O que me gabarita é a minha história de vida. E eu vou contar um pouquinho para vocês aqui de forma resumida. Eu nasci em 74. Em 78, a primeira coisa eu nasci em Manaus e a gente veio para Fortaleza. Em 78, mais ou menos foi o ano que a gente chegou aqui, a mamãe já colocou uma empresa de confecção. E aí trabalhava minha mãe, meu pai, meus irmãos, e eu ainda muito criança, né? Tinha 4 anos e não trabalhava, só fazia brincar ali entre as máquinas de costura. Mas logo depois meu pai faleceu, a mamãe teve que assumir a empresa e 5 filhos, e depois mais 3 netos que ela ainda teve que se encarregar. E com grande dificuldade, naquela época, a inflação ela chegava a ter 80% ao mês, a gente teve picos de inflações terríveis. A mamãe vendia umas roupas, né, fazia umas vendas, já corria para a loja de tecido para comprar tecido antes que o preço subisse. Então a gente pegou toda essa fase, eu peguei toda essa trajetória, poxa, eu nasci em 74, atualmente eu gravando esse vídeo, eu estou com praticamente 49 anos de idade, então já passei por toda a minha vida, foi dentro de confecção, em contato com confecção. Então trabalhei com a empresa familiar, a gente teve empresas de moda feminina, empresas de moda masculina varejista, a gente colocou uma loja de varejista de moda masculina. Trabalhamos com máquina de bordado computadorizado, que foi quando eu tive contato com várias empresas de confecção de Fortaleza. Trabalhamos com lingerie também, trabalhamos com lingerie. Durante essa trajetória, nós quebramos como empresa, tivemos que se reinventar, se pegar tudo, começar do zero, tudo de novo. Então, eu sei o quão doloroso é isso aí, né? Eu senti na pele, eu vendo a minha mãe vender uma casa para pagar dívida, né? E ter que começar tudo de novo, se desfazer de patrimônio. E eu vi muito disso não somente dentro de casa, eu vi isso aí também muito no mercado. Um ano um cliente meu estava comprando uma casa, outro ano ele estava vendendo para pagar dívida. Um ano estava comprando uma máquina de bordado, outro ano estava vendendo tudo para poder pagar dívida. Então, eu comprava uma Hilux, né, que é clichê da gente, comprou já um carro ali do ano, depois está vendendo o carro, está com dívidas para pagar. Então, eu vi muito isso. Só que a minha história foi. A nossa vida foi caminhando. Em certo momento dessa trajetória, eu já não concordava mais com as decisões da empresa familiar. Muitas decisões que eu não vou aqui trazer ao caso, mas eu preferi seguir meu caminho. E uma das coisas que eu sempre gostei muito foi de ensinar. Eu sempre tive muita habilidade para aprender, sempre estudei bastante, sempre fui muito observador. E aí eu comecei a trabalhar com a consultoria. Nesse trabalho de consultoria, eu atendi outros segmentos, atendi buffet, atendi lojas de som, atendi lojas de gerador, fábrica, empresas de geradores, perdão, mas atendi também algumas confecções. E essas confecções foram as que mais cresceram rapidamente, né, dentro dos meus clientes de consultoria. E aí teve um caso interessante, que foi um cliente que eu tive numa cidade vizinha, Fortaleza, e ele era de uma família de donos de confecção, e ele teve muito resultado, e a família logo quis saber o que estava acontecendo, e vieram falar comigo, e aí tivemos bastante resultado, e aí foi indicando, foi indicando, foi indicando, até que durante grande parte da minha vida eu nunca trabalhei com divulgação do meu trabalho, sempre era boca a boca. Quando foi em 2018, mais ou menos, eu entrei no mundo digital, até por eu gostar, eu tenho uma formação na área de informática, isso me faz ser simpatizante desse mercado digital. E eu fiz um curso de lançamento de produtos digitais, depois fiz curso de tráfego, e comecei a me envolver mais nessa área, e foi quando eu comecei, na verdade, a atender gente do Brasil inteiro. Então, hoje a gente tem vários clientes aí espalhados pelo mercado. Mas, bem, está aqui alguns poucos clientes, né? Já foram mais de 300 marcas e 300 empresas atendidas, né? Desde começar empresas do zero, ou pegar empresas já com histórico aí de vendas, a gente conseguir fazer um excelente trabalho, né? E aí eu sempre falei, o sucesso vem para quem age, é o que eu tenho percebido. Dentro do mercado, as pessoas às vezes querem o resultado, mas não querem investir para ter o resultado. Aqui são exemplos de empresas que investiram nesse resultado.
É, e a Result Place hoje ela trabalha muito com a mentoria, né? Eu criei a Result Place, onde o meu principal produto é a mentoria individual. Atendo hoje 30 empresas por mês, em 30 reuniões por semana, né? Eu tenho um masterclass, hoje aqui está com 5 grupos, mas atualmente eu estou com 3 grupos de masterclass. É, eu tenho alguns produtos também, que são as palestras, tenho Imersão Sete Pilares da Moda, eu tenho mais de 10 cursos gravados no nosso portal, tem 3 e-books também, hoje, né, gente? Pode ser que essas coisas mudem. Aqui é um exemplo só da minha agenda, né? Essa agenda ela não tá, ela vai estar de acordo com a data que eu estou gravando aqui, né? Ela vai mudar no dia que você assistir isso aqui, essa agenda pode não estar mais nem funcionando, né? Mas atualmente esses são os clientes, então você vê que são 7 reuniões por dia, alguns poucos clientes eu tenho 2 reuniões, a maioria é uma reunião, alguns são 3 reuniões por mês, e aqui quando chega sexta-feira à tarde eu estou com minhas turmas de masterclass, né? Então aqui a gente tem alguns, mas você vê aqui, ó, 3 reuniões pela manhã, 4 reuniões à tarde, então é bem puxado mesmo. Então, se você estiver vendo aqui essa palestra através de uma mentoria que você esteja querendo falar, trabalhar comigo, né? Me desculpe, talvez eu não lhe atender ali tão bem no dia a dia, mas é porque essas reuniões são bem puxadas. Entre uma reunião e outra, eu estou sempre ali atendendo dúvidas de clientes, respondendo problemas, né? E tentando ajudar o máximo possível. E aqui, só para falar rapidamente, para a gente concluir, a nossa missão, né? Então, missão, alavancar a lucratividade e a força de marca das organizações através de estratégias simples e eficazes, deixando herança de crescimento e durabilidade para as empresas. Gente, eu falo muito dessa questão de herança de crescimento e durabilidade, porque uma das minhas maiores preocupações é que a empresa ganhe dinheiro e ganhe dinheiro sempre, que seja por gerações da sua família. Quantas marcas de moda no passado, você pode citar aí, de repente, várias marcas que você viu que era bacana e que hoje em dia já não tem mais resultado, ou até mesmo sumiram. Quantas marcas? Por que que isso acontece, gente? Já pararam para pensar? Então, isso é um problema a ser resolvido. E só vai ser resolvido quando a gente começar a se preocupar realmente, não só com o faturamento, mas também com a nossa gestão de marca, certo? Nossa visão é ser a maior referência do Brasil em mentoria na gestão de empresas de moda até 2025. Eu acho que a gente está trilhando o caminho certo, né? E nossos valores são resultado, como não poderia deixar de ser. Por que, Alan, que resultado está ali no topo da lista? Todos aí são de igual importância, mas é porque quando eu trabalhava com confecção, a gente contratou consultoria. Então, eu sei muito bem o que é contratar uma consultoria que é só enchimento de formulário, preenchimento de. É enchimento de linguiça, né? Não é aquela coisa que você vai ver resultado. Até porque muitas vezes a gente pega pessoas que são generalistas, elas não são especialistas nesse mercado. Bem, eu sou especialista em gestão de marcas de moda. E se você entrar no nosso site, você vai ver diversos depoimentos de várias empresas falando sobre os resultados obtidos. E olha, eu só não tenho mais depoimento porque não é fácil gravar esses depoimentos, tá, gente? É bem desafiador. Mas leva equipe, etc. Mas vamos lá. E aí, conhecimento, obviamente, integridade, parceria, honestidade, comprometimento e ética. Tudo isso é muito importante para o nosso trabalho, né? E a parceria é muito forte com nossos clientes. Quem trabalha com a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Bem, vamos dar início à nossa palestra de gestão sistêmica, né? O maestro da moda. Por que é tão importante a gestão sistêmica? Vou pegar aqui um exemplo de gestão sistêmica, que é o seguinte, é quando os produtos, quando o pilar produto, ele interfere em outros pilares. Então, você começa a entender as interações. Então, às vezes, eu contrato a consultoria, por exemplo, comercial ou de vendas, o que o cara faz? Pô, vamos vender. Para vender, eu preciso de muito produto. Para vender, eu preciso fazer ações promocionais e desconto. E aí, ele não conhece o mercado financeiro. E eu preciso de muito produto. Ele também não sabe os limites financeiros para investir em estoque. Ele não olha se o estoque está alto ou baixo de produtos. Então, ele começa a fazer, aí treina a sua equipe, melhora e tudo mais, mas eu acabo não tendo, enxergando a lucratividade. E aí eu faço uma consultoria financeira, aí o financeiro te cria algumas limitações, mas ele não entende do processo produtivo, ele não entende o modelo de markup que gera limites, e aí eu começo também a não ver a lucratividade. Ele só mostra quais são os problemas, mas não traz as soluções. Aí eu faço uma consultoria de marketing, etc. Então não é bem assim, na minha percepção, até porque eu já passei por todas essas consultorias, certo? E eu venho de um tempo, gente, que, poxa, não tinha nem YouTube, né? Quando eu trabalhava com confecção, nem YouTube existia, então não existia informação tão fácil quanto a gente encontra hoje, certo? Isso que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o resumo de vários anos de experiência, pô, não tinha nem quem gravar a sua coisa se existisse YouTube, acho que tinha nem quem gravasse isso anos atrás, mas hoje a gente encontra com bem mais facilidade, né? Então, gestão sistêmica, trata-se da integração de todos os pilares da empresa, alta gerência, colaboradores, produto,
comercial, marketing, estoque e financeiro, compreendendo suas interações e implicações e buscando o equilíbrio das ações de maneira a proporcionar diferencial competitivo, garantindo crescimento no mercado com visão de futuro, de longo prazo. Médio prazo e curto prazo, obviamente, precisa de dinheiro para poder continuar crescendo, mas eu gosto muito de pensar em empresas daqui a 5, 10 anos, como é que vai estar o nosso mercado. E dando continuidade, eu pego esse exemplo do livro Execução, do Larry Bossard e Rancharan. Não sei se pronuncia assim, tá, gente? Meu inglês não é dos melhores. Mas olha só que exemplo bacana que eu encontrei nesse livro. Ele fala assim: o homem da produção ou compras, isso aí é meu, né? Quer ter os menores custos possíveis, portanto, quer fazer a maior quantidade de produtos. Quem trabalha com produção sabe, quanto mais você produz, menor o seu custo, porque você já não está. Uma viagem que você dá para a oficina não é para levar mais 30 peças, 100 peças, é para levar 1.000 peças. Então, quanto maior a sua produção, mais diluído fica seu custo, certo? Uma modelagem ela não serve só para 30 peças, ela vai servir para 200 peças. Então, você vai diluindo os custos que você tem. Né? Então, portanto, quer fazer a maior quantidade de produtos e ter um nível estável de produção, para manter as oficinas ocupadas, para manter o cortador ocupado, para manter o acabamento ocupado. Então, a preocupação do gestor de produção é essa. E o líder de vendas, a pessoa do comercial lá, poxa, gosta da ideia de ter um montão de produtos também. Quanto mais ele tiver no estoque, melhores as chances de fazer uma venda. Obviamente, o cliente vai chegar lá e vai encontrar sempre produto e nunca vai estar faltando, nunca vai estar esgotado, certo? E aí é muito bom. Mas aí, gente, eu vou te falar uma coisa. Quer ver uma empresa com problema? Os clientes estão todos felizes, a equipe comercial está muito feliz. Por quê? Isso aí normalmente é sinônimo de estoque alto. Equipe feliz, o estoque está alto. Cliente feliz, encontra tudo que quer, mas a empresa muitas vezes não está tão feliz. Né? O diretor financeiro, por outro lado, está dizendo: espera um minuto, eu não estou vendo esse crescimento da economia, eu não estou vendo as minhas vendas responder essa produção, eu não estou vendo a equipe comercial escoar esse estoque. Nós vamos acabar com uma tonelada de estoque, o que vai diminuir no nosso caixa. Então, teremos que dar desconto e gastar dinheiro em promoção extra para nos livrarmos desse estoque excedente. Quer dizer, eu estou estocando dinheiro, né? Eu estou ali o tempo todo estocando dinheiro, quando eu estou produzindo mais do que eu vendo. E aí essa comunicação, essa gestão sistêmica, ela tem que estar sendo acompanhada pelo gestor da empresa. Mas muitas vezes, gente, um dos grandes problemas que a gente encontra no mercado, isso não é uma informação minha, é uma informação que qualquer pessoa que trabalha com mentoria e consultoria, que chega na empresa, ela vai compartilhar com você, ela fala, os empresários eles aqui estão muito envolvidos no operacional da empresa. Muitas vezes eu até entendo, ele não sabe o que fazer. Então, como ele não sabe o que fazer e está com tempo livre, o que é que eu vou fazer? Ah, vou ali cortar. Eu tenho um cliente meu que ele está ali fazendo encaixe no risco, no Audaces. Eu tenho outro cliente que uma vez eu cheguei lá, estava pregando tag nos biquínis. Eu tenho outro cliente lá que ele faz o corte das peças dele. Por que que ele está gastando tanto tempo com isso aí? Algo que ele pode facilmente delegar e está deixando de colocar o tempo dele, que é muito importante, em pontos que são preciosos e trazem muito mais resultado para a marca. Né? Ele gasta pouquíssimo tempo no estratégico. O tático, gente, é justamente fazer o operacional acontecer. Mas a estratégia que traz as ideias, a estratégia que traz o diferencial, a estratégia que faz você pensar sua marca no médio e longo prazo e sair um pouquinho do mergulho que você está ali no dia a dia, no corre-corre, e começa a olhar mais para o seu futuro, para repensar sua marca, repensar seu modelo comercial, repensar sua comunicação, repensar muitas vezes a sua coleção, que é coisa que pouquíssimo empresário ou quase nenhum faz, exceto os clientes da Result Place, que a gente sempre força eles a fazerem. Tem que entrar no jogo. Vamos lá. Então, a ideia dessa palestra é a gente focar no resultado. Então, em cada pilar, o que é mais importante? Em cada pilar desse, qual é o 20-80? Qual é aquilo que é responsável para a gente ter resultado? E aí, dentro de toda essa trajetória, de todas essas mais de 300 marcas que eu já atendi, de todos esses anos de mercado, eu vou compartilhar com você tudo aquilo que fez a diferença para essas marcas terem resultado e terem crescimento, certo? E eu divido, gente, os pilares de uma empresa em três conjuntos. O primeiro conjunto, ele é responsável pela força de marcas e vendas. Se esses três pilares, se esse conjunto de três pilares, eles trabalharem em harmonia, cara, tu vai crescer mesmo que tu não queira. Ah, eu não quero crescer não. Tu vai crescer porque vai tanto fortalecer tua marca, quanto fortalecer teu faturamento e vendas. Quais são esses pilares? Produto, né? Se eu tiver um produto bacana e é fácil escutar uma empresa falar, meu produto é massa, mas eu não vendo muito, eu preciso fortalecer mais um pilar, o marketing.
E aí eu tenho um produto bacana, eu tenho um marketing bacana, eu vou vender mais ainda. Agora, se eu tiver um produto bacana, um marketing bacana, e uma equipe comercial, um comercial funcionando, com as suas regras ok, com a sua estratégia funcionando, gente, ninguém te segura. Não tem como. Não tem como. Se você tiver com todos esses pilares funcionando de forma correta, você vai crescer em faturamento, você vai crescer como marca. Alan, eu tenho isso e não está acontecendo. Então você não tem, me desculpe. Você está sendo enganado. Em algum momento, em algum desses pilares aí, você está tendo alguma dificuldade que você não percebeu ainda e não está fazendo da forma correta. Ok? Então vamos dar continuidade. Vamos falar sobre o primeiro pilar. Qual é o primeiro pilar? Produto. Quais são os 4 pontos mais importantes do pilar produto? Primeiro de todos, markup. Para mim, gente, esse até é o primeiro de toda a empresa. Uma das primeiras informações que eu pego quando eu vou começar uma mentoria é qual é o seu markup. E aí eu vou falar um pouquinho mais. Então, markup. Segundo ponto muito importante, diferencial. Tá todo mundo aí vendendo mais do mesmo, todo mundo copiando. Isso é ridículo, gente. Isso aí faz você gastar, você se auto-sabota quando você faz isso. Então, não gasta a energia necessária em olhar para a tua coleção de uma forma diferente e em trazer coisas diferentes. Terceiro ponto, produção, compra desse produto, né, as metas financeiras. Então, assim, Alan, olha o quanto isso aqui está voltado com estoque, mas também está voltado com a tomada, com o abastecimento de mercadoria, certo, desse produto. Então, também esse ponto aqui se encaixaria totalmente no pilar estoque, mas eu trouxe para produto porque eu tenho algumas coisas importantes a falar para você. Quarto ponto, planejamento, né? O planejamento da coleção como um todo. Vamos aprofundar um pouquinho mais? Vamos lá. Markup. Markup é a distância entre o custo do produto e o preço que você vende o produto. Então, vamos lá. Eu tenho um produto que ele custa R$ 10 e eu vendo ele por 30, meu markup é 3. Meu produto custa R$ 20, eu vendo ele por 50, meu markup é 2,5, certo? Então, essa distância entre o custo e o preço de venda, essa diferençazinha é o que volta para a empresa, muitas vezes é o que a gente chama de margem de contribuição. Bruta, porque eu ainda preciso tirar os custos de venda, mas eu não vou aprofundar isso aqui agora, tá bom? Então, como é que eu consigo um bom markup? Antes de tudo, gerenciando bastante a tua matéria-prima, certo? Toda a matéria-prima do produto, né? Tecido, aviamento, embalagem, frete sobre compra de matéria-prima, imposto sobre compra, e a gestão de preço de venda. Pesquisa o mercado, olha o teu concorrente, não queira conquistar o cliente só pelo produto, ou pelo preço, perdão. Tenta se diferenciar, tá ok? Markup ele é fundamental, eu preciso ter um bom markup para que a empresa tenha retorno, eu preciso vender ganhando dinheiro. Para poder reinvestir em marketing, mais estoque, em pontos de venda, etc. Como é que a empresa vai crescer sem dinheiro? E aí, muitas vezes, eu já peguei empresas que elas estavam trabalhando com markup errado, por exemplo. Quando eu trabalho na feira, eu gosto de trabalhar de 1,7 a 2,0 de markup. Lembrando que esse markup é só em cima da matéria-prima mais oficina. Eu não faço rateio de despesa fixa. Também não adianta aprofundar isso aqui. Seria uma palestra só para falar sobre isso. Mas vamos lá. Quem trabalha ali com shopping de atacado, que trabalha com público mais AB, já eu trabalho com markup 3 e tudo mais. Eu tenho um markup de cliente meu que está hoje na média de 5. Eu vou mostrar aqui alguns cases reais para vocês, certo? Então, o markup ele é fundamental para que eu possa reinvestir na empresa. Então, é fundamental, eu sempre começo muito pelo markup. Segundo ponto, diferencial. Gente, os meus clientes que mais rápido cresceram em um curto intervalo de tempo foram empresas que tinham produtos diferentes do que o mercado estava oferecendo. Elas investiram em diferencial. Então, eu tenho que conhecer bastante meu público, a minha persona. Eu tenho que conhecer a minha concorrência para poder não estar imitando, mas para estar fazendo diferente deles, né? E eu preciso ter inovação e ousadia. Não existe inovação sem risco, gente. Então, você tem que realmente começar a entender, pesquisar produto, mostrar seu talento como marca e não querer vender sempre mais do mesmo. Alan, mas eu faço ali, estou vendendo bem. Tudo bem, eu não estou dizendo que isso não vai acontecer. Mas para quem está começando agora, principalmente, é bem mais difícil estar oferecendo mais do mesmo. Então, tem que mostrar um pouquinho de talento, né, para poder atrair um público interessado pela minha marca. Terceiro ponto, produção compra. Por que que ele está aqui, Alan? Produção, primeiro, as metas de produção, né, quantitativo, porque às vezes o problema não está nem no produto. Tem cliente meu que diz, poxa, eu não estou vendendo bem, mas ele está com o produto excelente, o negócio que ele está fabricando demais daquele produto. O problema está na quantidade por referência que ele cria, por exemplo, né? Então, eu preciso ter metas produtivas, eu preciso ter datas limites por setor, porque outro erro gigantesco, gente. Quem me acompanha sabe que eu falo muito isso. Um dos maiores erros da confecção ou de qualquer marca de moda, ou se você compra e vende produto, é lançar a coleção atrasada. Por quê? Porque quando eu lanço atrasada, o meu cliente ele não fica esperando eu lançar a coleção.
Ele vai comprar na concorrência. São poucos que esperam ali. Entenda, se eu lançar atrasado, eu vou vender? Vende, mas você vende em média, estatisticamente, o que eu já analisei no mercado, você vende 20 a 25% a menos do seu potencial. Eu tive cliente que só a gente lançar no prazo certo, nosso faturamento já cresceu 20, 25%, e os produtos começaram a esgotar, certo? E essas datas limites, elas precisam ser importantes para tomar a decisão. Então, outra coisa que eu falo demais, meus clientes, me perdoe se você não concorda, mas eu preciso mostrar isso na prática. Então, muitas coisas que eu falo às vezes é contra-intuitivo, né? Mas coleção atrasada é culpa do dono da marca. Ele não tomou a decisão no momento certo. E aí, muitas vezes, é por não saber, por não ter indicadores de acompanhamento. Eu entendo isso, por isso que uma das coisas que eu implanto também nessas empresas é o indicador de datas limites por setor. E por último, planejamento. Esse planejamento, gente, olha só, muita gente cria uma coleção e depois nem analisa as vendas dessa coleção. Eu acho isso aí, sinceramente, um absurdo. Eu não sei como é que isso acontece. Mas olha lá, como é que eu olho para a coleção? Quando eu olho para a coleção, eu olho se ela tem um produto isca para atrair clientes novos, se ela tem um produto comercial, que é aquele meu produto que mais gira, e se ela tem produto desejo, que é aquele produto que é meu diferencial de concorrência, é minha ousadia, é minha inovação. Se a tua coleção tu não está vendo isso, alguma coisa está errada, já que a gente trabalha com moda, certo? Outro ponto importante, mix de famílias de produtos, parece óbvio. Mas eu conheço gente que só vende short. Eu conheço marcas que só vendem blusa, t-shirt, certo? Enquanto tem o meu cliente, se ele precisar comprar um short numa empresa que só vende t-shirt, ele vai ter que ir no concorrente, né? Então, eu estou empurrando o meu cliente para o concorrente. Então, profundidade, a quantidade de peças por modelo, muita gente erra nisso aí. E aí acaba caindo diversas vezes em liquidação. Time de lançamento, como eu falei, um dos maiores erros de uma facção é lançar a coleção atrasada ou lançar no tempo errado. Já vi marca que lança em janeiro produtos que era para ter sido vendido em dezembro, no Natal, porque não teve o controle de produção, né? E aí o problema não está no produto, é porque o produto chegou na hora errada, certo? Convenção, que é quando você traz o seu time de comercial para avaliar os produtos e aí você tanto treina eles, como você orienta em relação a tendências de moda, como eles também vão dando feedbacks para a equipe de estilo, e indicadores de coleção, que é o que eu falei. Eu acho um absurdo uma pessoa não avaliar as suas vendas. Olha aqui, falando nisso, olha aqui, ó, tem um exemplo de uma análise de lançamento, ó, que é um espelho, gente, real de um cliente meu, que é um espelho comercial. Ele, em uma aba, não está a planilha toda, né, que está só o exemplo, em uma aba ele preenche toda a coleção que ele lançou e ele preenche a venda daquela coleção no primeiro, segundo, terceiro mês. Aqui só tem, nesse exemplo, só tem dois vendidos, olha só. Essa coleção teve um valor de 628 mil, e custou para a empresa matéria-prima, oficina, fretes e impostos sobre compra, custou 155 mil, certo? Olha só o markup dessa marca, que é atacado, tá, gente? Não é varejo. 4,05. Excelente. Foram 5.100 peças. O preço de venda médio dessa marca é um preço mediano de mercado, dentro do universo dos meus clientes, R$ 120, e o preço de custo, R$ 30. Os dois estão bons, mas esse preço médio de venda a gente vai ter que aumentar, certo? A gente consegue melhorar mais ainda, né? E aí, vamos ver. Essa coleção, aqui não aparece o nome, mas digamos que seja coleção, só para vocês terem ideia, coleção Maio. Então, a coleção Maio, em maio, ela vendeu 45%, que é o primeiro mês. A coleção Maio, em junho, no mês seguinte, ela vendeu 34%. Então, essa empresa praticamente bateu a meta dela, que é vender 80% em 2 meses. Em 2 meses, ela vendeu 79% das peças dela. E aí, olha só essa coleção, eram 31 referências, 11 referências ela considerava desejo, não sou eu que digo isso, tá, gente? Isso é o empresário que ele determina se é desejo, se não é. Olha, 35% da coleção em referências e 37% em quantidade. Comercial, 17 modelos comercial, metade da coleção, excelente. E isca, 11%, três referências só, teoricamente estaria um pouco, estaria abaixo, mas aí às vezes eu já tenho muita peça isca dentro de casa, ok? Preços que ela considera alto, 8, preço médio 16, preço baixo 7. Aí bem aqui, gente, eu não consigo mostrar por causa do espaço do vídeo, mas aqui para a direita ele diz qual for a venda do primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Então é uma avaliação bem completa. O que eu lancei na primeira semana, 77%, ó, do dia 1º ao dia 7 do mês. Na segunda semana, 19%, 6 referências. E bem aqui ele vai dizer também qual for o resultado disso. Blusa, foram 5 blusas,
um corte médio de 170, uma venda média de 150. Oxe, eu posso diminuir um pouquinho o corte de blusa. Só um espelho não é o suficiente, aqui é só exemplo. Markup de blusa 4, markup de conjunto 3,7, markup de macacão 4,77, markup de short 3,31. O que mais está sabotando o nosso markup é o short, porque tem até um bom volume, são quatro referências. E vestido, markup 4,42. Preço médio de venda 133, baixo, dá para te aumentar. Short 74, baixíssimo, dá para te aumentar esse preço médio. Então, tudo isso é a gestão do preço de venda que eu falei lá no slide anterior. Perfeito, gente? Vamos para o próximo. O próximo pilar, pela marketing. Todo mundo adora marketing. Acho que a solução de tudo é o marketing. E eu posso falar para vocês, não é. Não é. Já vi muita marca com a verba absurda de marketing e não ter o resultado esperado, não ter a lucratividade, né? Então vamos lá. Quais são os quatro pontos do marketing? O marketing de atração, o marketing de relacionamento, um marketing planejado, né? Ter planejamento nesse marketing. E o brand, obviamente, né? O brand já no médio e longo prazo, pensando na sua marca, na sua construção, ok? Marketing de atração, gente, é o que 99,9% das marcas já fazem, né? Fotos, às vezes não faz bem feito, né? Mas fotos são produção, produção que esteja envolvida com o tema da coleção. Influências, né? Influenciadoras, blogueiras, todo mundo utiliza isso aí, certo? Já foi muito forte, hoje a gente sabe que já não é tanto impacto, porque acaba todo mundo, quando todo mundo faz a mesma coisa, se dilui muita força, né? E o tráfego, hoje, né, na data de hoje, que eu estou gravando esse palestra aqui para você, o tráfego é uma ferramenta muito importante. Antigamente se usava revista, no meu tempo era outdoor, revista, rádio, eram os tradicionais, televisão um pouquinho ali, né, bem mais caro. Hoje não, hoje as redes sociais dominaram e o tráfego ele é bem mais importante aí do que, não estou tirando o merecimento, mas principalmente para quem tem verbas limitadas, o tráfego é um excelente canal de divulgação, até por sua gestão de público, né? Que é muito importante. Relacionamento, foco no cliente. O relacionamento, gente, vamos lá, eu invisto no marketing de atração. E aí eu trago uma galera para cá, faço influência, faço uma produção de foto maravilhosa, faço tráfego. Mas quando o cliente chega na tua marca, o que ele encontra? Ele encontra a mesmice de todo o mercado. Então, vamos se diferenciar de mercado. E aí fazer um marketing de relacionamento com o cliente, onde o foco é no cliente. O marketing de atração ele é um marketing caro. O marketing de relacionamento ele é um marketing barato, ele é para ser criativo, ele é para ser voltado para o cliente, muitas vezes o cliente A ou o cliente AB, ok? E para isso eu preciso criar um banco de ações. É muito importante a formatação de um banco de ações para você potencializar suas ações de marketing junto ao cliente. Terceiro ponto, planejamento. Gente, muita gente joga rios de dinheiro fora, verbas sendo desperdiçadas porque não se trabalha o planejamento de forma correta. Então, o planejamento começa com a verba, obviamente, precisa saber quanto de dinheiro tem para gastar, certo? Ter um cronograma de execução desse planejamento, ter estratégias, se pensar em coisas novas, sair da mesmice que o mercado está trabalhando, e aí a inovação também, né, junto com essa estratégia funcionando. E, por último, o branding. Eu não aprofundo muito o branding, gente. Muitas vezes meus clientes, eu até demoro a entrar nesse estágio do branding, porque no começo precisa de dinheiro. Não, Alan, dá para fazer o branding sem muito dinheiro? Dá, né? Dá. Mas às vezes a pessoa não tem, o tempo é muito escasso. Olha só, eu vivo a prática do mercado, né? Não é fácil, são raríssimos clientes meus que pequenininho ali começam já com muita preocupação com o branding. E aí, na prática, esses empresários que às vezes estão ali gastando energia, dedicando energia ao branding, muitas vezes eles crescem mais devagar, porque ele deixa de fazer outras coisas que são importantes para a empresa naquele momento. Eu não estou aqui criticando quem faz um, quem faz outro. Eu sempre falo, eu preciso entender o modelo de crescimento, o que, é que o meu cliente ele quer para si e para a empresa, certo? Mas por isso que na minha prática, eu normalmente, sei que é de tremenda importância, eu não estou minimizando, mas eu falo muito que é uma coisa que é a coisa certa no momento certo. A coisa certa no momento errado pode se tornar a coisa errada, certo? Vamos dar continuidade. Aqui um exemplo de planejamento de marketing, né, que é uma ferramenta que a gente utiliza. Então, a gente diz qual é a meta de faturamento, qual vai ser a verba alocada para esse trimestre ou semestre, qual vai ser a campanha principal do trimestre ou semestre. Eu sempre gosto de fazer uma campanha mais impactante, e aí a gente vê semana a semana, mês a mês. Então, tudo isso faz você ter uma visão. E outra coisa, quando a gente planeja uma coisa no médio e longo prazo, isso vai melhorando, a ideia vai amadurecendo. Então, você vai tendo com certeza mais impacto em suas ações.
E aí eu abro aqui um parêntese na palestra para implicar um pouquinho com você, para cutucar um pouquinho, tá o dedo da ferida. Ser copiado é ruim, gente, na tua opinião? E eu falo, se ninguém te copia, então você está trabalhando errado. Se você está sendo copiado pela concorrente, seu marketing não é copiado, se suas ideias são copiadas, então pode ser que você é que esteja copiando. Ou então, se você não está copiando, o que você está fazendo não está despertando interesse nem da concorrência, quanto mais do seu cliente. Ok? Então, ser copiado não é ruim, gente. Normalmente quem copia, eu tenho outra frase que eu falo, empresários que copiam, muitas vezes ele está copiando o fracasso sem nem perceber. Porque ele está copiando um concorrente que ele acha que o cara está ali bombando, e muitas vezes o cara nem está, né? Muitas vezes o empresário chega para mim, naquela marca teu cliente e tal, os caras estão bem, e eu sei todo o desafio que a gente tem por trás daquele resultado. Então, muitas vezes está ali copiando o concorrente e está copiando aquilo que não deu certo. Vamos para frente. Terceiro pilar desse conjunto que faz força de marca e vendas é o pilar comercial. E quais são os pontos nesse pilar comercial importantes, gente? O modelo de venda, obviamente, né? Se você vende atacado, se você vende varejo, se você quer crescer só pelo varejo, ou se pode ser varejo de atacado, isso tudo influencia no seu resultado comercial. Canais e pontos de venda. Estrategicamente, gente, ainda nada superou a abertura de canais e pontos de venda no aumento de faturamento. Nada, né? Nem o online, principalmente na moda. Eu vi uma palestra que o cara falava sobre o crescimento da venda online e que as lojas teriam que se reinventar no atendimento ao cliente, mas ele estava falando não de moda, ele estava falando de vários outros artigos, menos de moda. Talvez eu acho que ainda funcione um pouco mais forte no sapato, bolsas, acessórios, mas na moda que eu tenho que vestir, que eu tenho que ver modelagem, ainda mais no nosso país que não tem um padrão de modelagem, isso atrapalha bastante a venda online, certo? Mas esse modelo de venda é importante, canais e pontos de venda é importante, estratégias de venda extremamente importante, certo? Onde a gente fala do pilar regras e políticas comerciais, gestão de equipe, muito importante. Então, todos esses quatro pontos são importantes. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Modelo de venda, atacado e varejo, já falei um pouco aqui. Canais e pontos de venda, lojas físicas, loja online e site. Às vezes, eu tenho um cliente meu que ele está querendo investir num site, né? Eu falei, cara, ainda não é o momento, a gente tem muito para crescer aqui através das nossas próprias lojas. E site, ele exige tecnologia, ele exige atenção, é um novo modelo de trabalhar. Muita gente se engana em relação a isso aí. Teve gente que teve um bom resultado, depois estagnou, como tudo no mercado, né? E vendas por WhatsApp, que para mim ainda é um grande canal de venda, certo? Apesar de ter uma taxa de conversão menor do que as lojas físicas, mas é um modelo que eu acho que vai crescer, principalmente no atacado. Estratégias, regras e políticas comerciais. Tem gente que entra no mercado, no atacado, e não totalmente desantenado do que o mercado faz e querendo colocar novos modelos que muitas vezes não funcionam. No varejo também, eu tenho que saber ter flexibilidade com minhas regras comerciais para poder atender o público, né, de acordo com a média dos meus concorrentes, não precisa ser 100% igual. Equipe comercial, principalmente equipe com carteira, eu até brinco, eu me arrependo há anos atrás de ter falado que a equipe com carteira era importante, que hoje está tão difícil conseguir, antigamente era mais fácil, mas eu espalhei isso aí, hoje eu tenho dificuldade para conseguir para os parceiros da RP, né? Ações comerciais, ações voltadas para cliente A, lembrando que o cliente A está dentro do cliente ativo, mas ele é tão importante que eu destaco ele. Ações especiais para cliente A, ações para manter o cliente ativo, ações para recuperar um cliente inativo e ações para pegar um prospect, uma pessoa interessada e transformar ela em cliente, converter em cliente. Muita gente não tem ação nenhuma, estratégia nenhuma montada, é só cobrando de equipe venda, 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 mas não entrega nenhuma ferramenta. E, mais uma vez, inovação nas suas estratégias comerciais. Quanto mais você tiver criatividade nesse ponto, maior suas chances de conversão. Gestão de equipe. Gente, não existe nenhuma loja que possa dizer, minha loja é uma loja profissional. Se ela não trabalha indicadores, você não é você não tem uma loja profissionalizada. Indicadores de performance, ela é o feijão com arroz, é o básico de qualquer loja que ela precisa ser acompanhada, certo? E campanhas de venda de motivação para a equipe. É sair só daquela campanha de venda. Qual a única campanha que todo mundo usa? É a campanha de metas. Bateu meta é comissionado, não bateu não é comissionado, ou recebe uma comissão menor, mas é somente isso, só aquele objetivo no final do mês. Não existe nenhuma campanha que vá motivando a equipe no dia a dia. E aí tem diversos exemplos que podem te ajudar nisso, né? Basta ter vontade, mas precisa de acompanhamento para isso.
ok? E aí a gente finaliza o conjunto um, né, que é força de venda, força de marca e vendas. E aí eu estou trazendo aqui um exemplo de planejamento de coleção. Isso aqui ele super fortalece o meu comercial, porque é o abastecer na quantidade certa, ó, blazer baixo, estoque, blusa alto, body alto, calça alto, conjunto baixo. Os meus principais índices de faturamento estão no conjunto e eu estou com estoque baixo. O segundo vestido está bom, então eu vou abastecendo. Então, esse planejamento ele impacta no pilar produto, que é o abastecer no tempo certo, na quantidade certa. Ele impacta no pilar financeiro, que é pegar o meu estoque alto e abastecer menos para poder estar preservando o meu dinheiro, ou que está com estoque baixo, abastecer mais para poder não perder a oportunidade de venda. Então, ele é fundamental em vários aspectos. Eu uso essa ferramenta aqui para acompanhar preço médio por grupo, para acompanhar evolução de estoque, para acompanhar percentual de faturamento. Então, uma visão completa, estudo e planejamento de coleção, de reabastecimento. Isso aqui é um preview, né, de um cliente meu, são 9.000 peças, 12 blusas de 180, uma blusa, uma calça de 180, 17 conjuntos de 180, porque eu estou com estoque baixo. Então, aqui é um exemplo. Essa empresa está com um preço médio de R$ 200. Aqui representa 1.800.000 de abastecimento, markup 4,7%. 7% está o preço médio de oficina dela, né, custo de oficina, e 258.000 seria a matéria-prima para poder fabricar essa coleção. Ok? E agora a gente vai entrar num segundo conjunto, conjunto lucro e durabilidade. Esse conjunto ele é o que é responsável para trazer o lucro, preservar o lucro da marca, da empresa, e, em consequência, com o lucro, a gente poder reinvestir na vida longa da empresa. Tem que estar sempre reinvestindo na empresa para que ela esteja sempre crescendo. Empresa estagnada, gente, ou ela está ali correndo um grande risco para ficar para trás, ou ela está falindo silenciosamente, né? E eu não posso ter uma empresa que não cresce, certo? Porque ela vai ficar para trás. É aquilo que eu falei no começo da nossa palestra. Cadê aquelas marcas que já foram um sucesso no passado? Onde elas se encontram? Beleza? Então vamos lá. Quais são esses pilares? Pilares de estoque e pilar financeiro. O estoque é onde está circulando grande parte do nosso dinheiro e o financeiro é o que põe limites para esse dinheiro que a gente está recebendo. Quais são os pontos importantes do estoque? Gestão do giro de estoque, fundamental para a gente não estar desperdiçando nem tempo, nem dinheiro, nem aumentando nosso custo. Indicadores de estoque, planejamento desse estoque, a gente vai falar mais aqui sobre eles, e estratégias voltadas para o estoque. Vamos lá, gestão de giro. Como eu faço para abastecer a quantidade certa, a profundidade certa, para que meus produtos vendam de 2 a 3 meses? 80%. 2 meses eu quero no atacado, 3 meses eu quero no varejo. Curva ABC por coleção. Como é que está sendo a venda daquela minha coleção que eu lancei? Com uma semana, curva ABC. Com 2 semanas, curva ABC. Acompanha as tuas vendas. Aquele produto está esgotando, ótimo, maravilha. Tu já sabe o que o teu cliente quer. Mas aquele que não está vendendo, vai criando ações em cima dele. Tá certo? E indicadores de coleção. O que é indicador de coleção? É aquele espelho comercial. Certo? O meu espelho comercial, ele me ajuda a gerir o meu giro de estoque. Porque ele vai, não sei se vocês lembram, eu falei lá, blusa, corte, 170, venda, 149 em 2 meses. Então, esse 149 é o resultado da nossa venda, e ele vai, é o meu espelho comercial lá do produto, ele vai impactar na minha gestão de estoque, tá ok? Através desses indicadores. Mas outros indicadores também importantes. Por que, Alan, que eu botei esse indicador de coleção aqui em giro e não lá embaixo indicadores? Porque desses indicadores, uma das informações que eu trago é o giro. Fora markup, fora preço de venda, fora velocidade de venda, uma das informações é o giro. Por isso que eu coloquei aqui indicador de coleção, que é lá do espelho comercial. Indicadores gerais, curva ABC de estoque. Não olha só para o teu estoque da coleção atual, olha para o teu estoque passado, olha se não precisa retofotografar, se não precisa criar estratégias para esse estoque, ok? Estoque com grade, o ideal é que a marca ela tenha dentro de casa pelo menos 70% do seu estoque com grade, principalmente, tanto faz atacado e varejo, tá? Atacado, se for vender para lojista, ele pesa bastante, o varejo é muito ruim, o cliente sempre chegar lá e encontrar todo o tamanho que ele quer, tá faltando, então isso prejudica as vendas, certo? Então, análise de vendas por grade, e também análise de vendas por grade, para te abastecer certo. Tem gente, pessoal, que eu chego na empresa, ele corta, ele vai cortar, tá cortando vestido, ele corta né? Um P, um M e um G, mesma quantidade para todos os três tamanhos. Quando a gente vai vender, olhar as vendas, ele está vendendo 1, 3, 2. Ele vende 3 vezes mais M do que P. E aí o que está acontecendo? Ou ele está perdendo venda no M, ou ele está sobrando estoque no P.
certo? Então, a análise de vendas por grade é muito importante para você produzir certo. Quanto melhor você produzir, maior, mais rápido o dinheiro volta para você. Planejamento. Como é que a gente planejamento o reabastecimento de estoque? O estoque atual, o atacado trabalha com 1,5 de estoque parado, né? Estoque de nível de serviço, né? Nosso estoque regulador. Fora o que eu vou abastecer de vendas. E no varejo eu trabalho 2,5. Tem gente que trabalha 3, já escutei até gente que fala que trabalha com 5. Com 2,5 eu consigo bater meta, certo? E aí é 2,5 de estoque em relação ao que eu vendo. Alan, eu vendo 1.000 peças por mês. Então eu teria que ter 2.500 no estoque se for varejo, mais 1.000 sendo lançada. Então eu inicio o mês com 3.500 e termino com 2,5. Mas eu sempre tenho um nível de oferta para o meu cliente lá. No varejo, no atacado seria 1,5. Se eu vendo 1.000 peças, eu teria que ter 1.500 peças ali por loja, né, para vender 1.000 peças. E aí eu lançar 1.000 peças. Então, iniciaria o mês ali mais ou menos com 2.500 peças, terminaria o mês, se eu vendendo, batendo minha meta de vender 1.000, terminaria com as mesmas 1.500. É nível de oferta, tá, gente? Reabastecimento é o time de reabastecimento, quantidade, que é aquilo que a gente viu também lá no planejamento de coleção por grupo, é muito importante. E gestão de compra e venda. Outro ponto importante, gente. Existia uma gestão antiga no mercado que eu sempre detestei e eu sempre fui contra. Que o pessoal fazia que para eu vender 1.000 peças, eu tinha que estar produzindo 1.200 peças. Eu sempre fui contra isso. Se eu quero vender 1.000 peças, eu tenho que estar produzindo 1.000 peças. Eu vou produzir 1.200 se meu estoque estiver baixo. Se meu estoque estiver alto, eu produzo até 800, mas eu vendo 1.000 peças. Certo? Porque eu preciso é do lançamento para atrair o cliente e a equipe comercial está preparada para poder vender o estoque que tem em casa também. Ah, Alan, o cliente só quer o que está no Instagram, o cliente só quer novidade. Tá, eu não vou nem discutir isso contigo. Quando a gente for para olhar números, a gente vai ver isso aí nos seus números e você vai perceber que não é. Você lembra daquele espelho comercial da coleção que eu vendi 45% no primeiro mês? Ela não vendeu só aquilo, porque ela vendeu o estoque que estava passado. Numa média, estoques que já tinha em casa, numa média, 50% do que eu vendo no mês foi do lançamento, outros 50% foi de coleções passadas, certo? Isso é a média de mercado. Tem gente que é um pouquinho mais, tem gente que é um pouquinho menos, ok? E estratégias, é curadoria nesse estoque. Muitas vezes eu tiro um relatório de estoque com grade dos meus clientes e falo, peças quebradas, ação, estoque com PMG alto, ação, faz uma curadoria, cria ações de venda, ações para clientes ativos, ações para clientes inativos, ação de prospecção, ações de campanhas de venda para a equipe, e trabalha a estratégia do PNCA, PACN. Para quem não entendeu, se quiser anotar aí, é PNCA, produto novo para cliente antigo, PACN, produto antigo para cliente novo. Para cliente novo, gente, tudo que tem dentro de casa é produto novo, certo? Ele é uma blusa, ela não se estraga. Ela pode sair de moda, mas hoje está tanta gente trabalhando em coleções atemporais que até isso não tem sido uma coisa tão fácil. Acho que o mercado aprendeu a trabalhar um pouquinho assim, certo? É, e outro pilar aqui importante é o pilar financeiro, certo? O que é importante no financeiro, Alan? Limites, né? E esses limites eles são determinados pelo markup da empresa. Eu vou tentar dar uma explicação aqui para vocês. Análise das tuas ferramentas, né? Do teu fluxo de caixa, dos teus indicadores. Lucro, obviamente, que quando eu vou trabalhar no financeiro, eu tenho que ter como meta a lucratividade, então o lucro é muito importante. E processos, para que esses três possam acontecer. Vamos lá. Limites. Eu vou dar aqui um exemplo rápido para vocês, né? Porque essa não é a ideia, né? Aprofundar. Então, como aprofundar dentro do nosso palestra, mas vamos lá. Limites financeiros. Se o teu produto custa 50 e tu vende por 100, então teu markup está 2. Então, se tu está faturando 100 mil por mês, em média, quanto é que tu teria que estar pagando também, em média, de custo produto? De matéria-prima, de oficina, de cabine de embalagem? 50 mil em média por mês, não é isso? Ah, não, estou pagando 80. Tá errado. Estou comprando mais do que eu estou vendendo. Né? Ah, não, estou pagando 30. Tem alguma coisa errada aí, certo? Então, lá nos meus financeiros eu já começo a ficar de orelha em pé. É, se tem mais um exemplo. Não, vamos lá. Se eu tenho sim, gente. Custo produto é só matéria-prima e oficina e frete e impostos, tá? Eu não coloco rateio, despesa fixa. Tem gente que coloca o custo da modelista, o custo da modelagem. Eu não faço isso. Você perde esses limites quando faz isso.
Custo de vendas e verbas. O mercado ele trabalha meio tabelado, né? Se você trabalha atacado, tem a comissão do corretor, a comissão da equipe, verba de inadimplência, verba de marketing. Se trabalha varejo, você tem as taxas de cartão de crédito. Os dois têm, né? O que o varejo vai ter de diferente é que muitas vezes não tem a corretagem, ok? Nem os representantes. E despesas fixas. Todos esses três eles precisam estar limitados, tá, gente? Precisa estar em cima dos seus limites respeitados para poder preservar a lucratividade. Então, o custo-produto, se eu estou vendendo, faturando 100 mil, meu markup é 2 e eu estou pagando marketing 50, vai comer do meu lucro. Custo de vendas e verbas, pô, estou gastando um absurdo com marketing, vai comer do meu lucro. Minha despesa fixa está muito alta, vai comer do meu lucro, lucro da empresa, certo? Então, esses limites eles precisam ser acompanhados e serem realmente gerenciados. Análise. Aí, como é que a gente gerencia esses limites? Através das nossas análises. Fluxo de caixa, muito importante, o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Indicadores de liquidez, tudo que você tem para receber, tudo que você tem para pagar, para saber se você está numa crescente. Né? Isso também é uma informação complementar ao fluxo de caixa muito bacana. Planejamento orçamentário, muita gente não sabe nem o que é isso. Pouquíssimos clientes meus, eles investem tempo, porque exige tempo para planejamento orçamentário, e às vezes você pega de surpresa, né? Ou não, você já tem uma visão do ano e onde você vai investir, onde você vai crescer, é muito bacana. E decisões inteligentes. Com essas informações, eu sempre tento, gente, montar essas informações de uma maneira que ajude o meu cliente a tomar decisões inteligentes, né? Então, aonde investir, aonde baixar custo, como é que a gente faz para crescer, como é que eu faço para dobrar a minha lucratividade, tudo isso são decisões tomadas através dessas análises, né? E aí o lucro, eu tenho o meu lucro operacional, e com o meu lucro operacional, eu tenho que fazer a gestão desse lucro operacional. O que que eu vou investir em imobilizado e o que que eu vou reinvestir na empresa, né? Investimento imobilizado, muitas vezes em estrutura, reinvestir na empresa quando eu vou abrir pontos de venda para aumentar o faturamento, certo? Ou novas tecnologias. E por último, processo. Como é que o financeiro se limita? A processo de lançamentos, ok. Tudo que você pagar tem que estar ali controlado, se é prolabore, se é despesa da empresa, separa o que é teu, separa o que é da empresa, certo? Tecido, fornecedor, etc. E conciliação bancária. Dificilmente você vai ter uma integridade na sua informação financeira se você não implantar a conciliação bancária. Conciliação bancária é aquilo que tudo que você tem no teu sistema, resumidamente, né, não é tão simples assim, mas tudo que está no teu banco está no teu sistema, né? Então ele está real, né? Até se você puxar o saldo no teu sistema, ele vai estar igual com o saldo que está no banco, porque as informações estão batendo. Perfeito? E aí, eu falo muito para meus clientes, gente, que perguntam que o financeiro ele é para tomar decisões inteligentes, certo? Então, gerir uma empresa sem uma visão financeira é como dirigir um carro sem um painel de controle. Tu não está vendo a velocidade que está correndo, tu não está vendo o nível de combustível, nem o nível de óleo, você não tem informações importantes para seguir a tua viagem, certo? Então, aí vem multa, prego de gasolina, motor batido, não importa. O prejuízo, ele é certo. Ah, não, não tem prejuízo, eu ganho dinheiro, então eu poderia estar ganhando mais se tivesse esses limites financeiros sendo respeitados. Isso aí sempre foi assim, eu nunca vi diferente. Né? Se tiver algum modelo diferente, eu vou adorar aprender, mas até hoje não foi. Certo? E aqui um exemplo de indicadores financeiros, por exemplo, esse BI, aqui é um BI, né? Não é um fluxo de caixa, é um BI, aonde ó, essa empresa aqui, qual o desejável, o anual e o mensal. Desejável de roxo, o anual de azul e o mensal de verde. Custos variáveis, qual é o desejável? 50%. Qual está o anual acumulado? 56%. Como foi o último mês? 53%. Custo produto, markup 4 dessa empresa, o ideal, o desejável, 25%. O anual acumulado, 20%, opa, excelente. O último mês, 21%, opa, mas tudo bem, isso tudo sob controle. Custo sobre venda, o desejável, 20%. Qual foi o acumulado? 29%, foi altíssimo. Mas aqui, talvez, provavelmente, começo de ano, pegou muito o custo sobre venda do mês de dezembro, que eu estou falando sobre caixa, né? Que é BI de caixa. O último mês, 24%. Despesa fixa, 30%. Último desejável. Acumulado do ano, 21%. Acumulado do último mês, 21%. Excelente, chutinho, tá tudo direitinho aqui. E lucro, o que a gente quer é 20%, né? O que a gente consegue alcançar 20%, mas essa empresa já está com 23% de lucro alcançado,
né, acumulado no ano, mas o último mês ajudou a estar 23%, porque ele deu 27% de lucro. Aqui é só um exemplo, tá, gente? Eu não vou aprofundar. Passar para o próximo exemplo. Aí aqui um exemplo de resultado final de fluxo de caixa. Eu trouxe aqui três empresas. Eu vou mostrar aqui a primeira. Essa empresa, olha só, um faturamento médio, uma receita média, uma entrada de caixa de 1.370.000 por mês. Aqui tem 10 meses de análise. Você vê que foi 13 milhões e 700 mil que essa empresa faturou, recebeu em 10 meses. Markup dessa empresa é 3, certo? Então, ela pega o custo de produto, multiplica por 3 para pegar o preço de venda. Matéria-prima e mão de obra, 31%, tá ok? Tá ok. Markup 3, 30% ali, matéria-prima e mão de obra. Custos comerciais, 21%. Média de mercado, a média de mercado é 20%, tá ok. 31 com 21, 52%. Sobra conta de margem de contribuição, 48%. Para pagar o quê? A despesa fixa. Quanto faz a despesa fixa dessa empresa? 61%. Então, a pessoa, mesmo com a receita de 1.300.000, quase 1.400.000 por mês, ela em 10 meses ainda acumulou 13% de prejuízo. Só operacional, ainda teve mais um gasto aqui extra operacional. Vamos a essa outra empresa. Também em 10 meses, ó, 6 milhões aqui. 594.000 mês, mais ou menos, na média. Faturando menos da metade do que essa aqui do canto esquerdo. Custo produto, 35%. Markup 3 também nessa empresa. Tá ok? Tá. Ela estava comprando um pouquinho antecipado da matéria-prima, então a gente resolveu isso aí. Custos comerciais, 30%, altíssimo. Ela estava com muito inadimplência, mas por quê? É uma empresa que vendia muito no boleto. E aí tinha muito boleto atrasado, né? Nem inadimplência real, eram devedores duvidosos. A gente também corrigiu esse problema aqui. Despesas fixas, 33%. Estava um pouquinho alto, até pelo modelo de gestão da empresa, então a gente também deu uma enxugada. E aí, mesmo assim, mesmo trabalhando com esses três limites errados, ela ainda conseguiu ter 2% de lucratividade mais do que quem faturava o dobro. Olha só a despesa fixa da empresa, 200 mil. Olha dessa aqui, 840 mil, cara. Absurdo. Vamos lá para o último exemplo. Outra empresa também com markup 3, né? Aqui não são 10 meses, são 8 meses. 2.200.000 de receita, 230 mil por mês em média. Custo do produto, markup 3, 45, altíssimo. Essa empresa estava com estoque altíssimo de matéria-prima de tecido, porque o estilo só criava com tecido em casa, então estava antecipando muito, e isso acabou comendo uma boa parte do dinheiro da empresa. Custos comerciais, 17%. Tá ok? Tá. Tá abaixo de 20, mas não tá tão ok, porque nessa empresa teve um detalhe, ela não investia bem em marketing, e eu precisava do investimento em marketing. Então, olha só, como também eu preciso analisar não só o lado positivo de estar baixo, às vezes eu estou tá baixo porque eu não estou fazendo o investimento correto. Despesas fixas, excelente, 23%, 65 mil só de despesa fixa, empresa altamente enxuta, uma loja só, todos os gestores terceirizados, os funcionários, a maioria terceirizada, estão tudo bem direitinho. Então, mesmo assim, ó, ainda consegui 15% de lucratividade. Olha só, lucro operacional. Ela em 8 meses teve 336 mil. Essa aqui em 8 meses talvez tenha tido mais bem 1,5 milhão de prejuízo. Olha a diferença. Essa aqui faturando uma receita 5 vezes maior do que essa. E mesmo assim, essa menor teve bem mais lucratividade. Então, não, o que importa, gente, não é o tamanho do faturamento, é o tamanho da sua lucratividade. Decora isso. Então, terminamos o segundo conjunto, né, que é o lucro e a durabilidade. Vamos falar sobre o terceiro conjunto, que é o que faz acontecer. Esse terceiro conjunto de pilares, gente, é formado pelo pilar colaboradores, a sua equipe, o seu time, né, os seus jogadores, os seus músicos, se você olhar para a sua empresa como orquestra, e o empresário, que é o maestro, é o cara que faz toda essa orquestra tocar. Né? Para a gente fazer, para quê? Para que a gente discute música. O que é música? Pelo menos para mim, música é lucratividade e crescimento de marca. Vamos lá, vamos ver esse pilar aqui, pilar equipe. Primeiro ponto, pilar equipe. Habilidade, seleção, né? Saber recrutar. Muita gente recruta muito mal, ou está querendo recrutar só pelo preço, só pelo valor, e acaba trazendo gente incompetente para dentro de casa. Treinamento dessa equipe, né? Já, o nome já diz tudo. Acompanhamento, né? Você treina, depois você acompanha. E motivação, para não ficar só naquele um salário do mês, criar estratégias para motivar a tua equipe dentro de casa. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Seleção. Gente, tem que saber para cada função quais são as habilidades inegociáveis daquela função. Alan, vou contratar
no financeiro, cara, ela tem que saber mexer com planilha, tem que entender de matemática, tem que ser uma pessoa organizada, tem que ser uma pessoa proativa que não fique só lançando pagamento, mas que questione os pagamentos, né? Comercial, eu tenho que ter ambição, eu tenho que saber lidar com o cliente, se é gerente, eu tenho que saber treinar com a equipe, eu tenho que saber lidar com indicadores. Quais são as habilidades que você considera inegociável? Não contrata só por dinheiro. Aí você pode pagar um pouco mais e receber um pouco mais de salário ou de comissionamento e receber muito mais em troca, certo? Então não se limite, não contrate só por preço. Segundo ponto, treinamento. Na hora do contrato, oriente qual é a função da pessoa e qual é a sua expectativa em relação ao que ela vai fazer. Deixe claro isso aí. Tenha um papo reto, tenha um linguajar claro com a tua equipe de colaboradores. Muita gente, às vezes, chega um empresário para mim, não estou falando, tem um funcionário que estou o tempo demitindo, não está fazendo o trabalho correto. Eu falei, mas tu já falou isso para ele? O que tu está me falando, já falou para ele? Já deu a chance de melhorar? Já disse, já apontou onde é que ele está trabalhando errado? Muita gente não faz isso, né? Cursos, gente, tem cursos gratuitos na internet. Se você pesquisar, tem cursos online gratuitos. Investe na tua equipe, cria uma rotina de treinamento, dá uma bonificação, faz um funcionário ler um livro e treinar a equipe depois e dá uma premiação para ele por esse treinamento. Não sei, usa a criatividade. Né? Tem tanta coisa que pode ser feita, porque como eu estou falando aqui para você, eu não sei qual é o contexto da sua empresa, né? Tanto sua empresa hoje pode ser uma empresa que possa investir demais em treinamento, como você pode ser uma empresa que não tenha verba e você precisa você treinar a sua equipe, né? Mas isso é importante que aconteça. É, transmita o resultado esperado, né? Diga para ele qual é o resultado que você espera do trabalho dele. Não é só a sua expectativa em relação a comportamento, a função, mas qual o resultado que você espera dele, para que ele fique alinhado com você e desenvolva o processo para que você possa acompanhar a sua equipe. Desenvolver o processo, acompanhamento através de indicadores de desempenho, né? Como eu falei, você pode. Ah, não, como é que eu acompanho o desempenho do meu gestor financeiro, meu auxiliar financeiro? Combina com ele toda terça-feira ele te entregar o contas a pagar e contas a receber e a conciliação bancária. Se ele te entregar, ele está fazendo o resultado dele. Né? No final do mês, até o dia 5 tem que entregar o fluxo de caixa alinhado. Se ele te entregar, ele está entregando o resultado dele, certo? Então, deixe claro essa comunicação. Muitas vezes a comunicação, a falta de comunicação é o que mais sabota o resultado de uma equipe interna. E use a regra dos 4 T's. O que é essa regra dos 4 T's, Ana? Treina, treina, treina. Ah, não quer aprender não, não quer desenvolver não? Troca. Vai querer uma pessoa que não quer evoluir dentro da tua empresa, certo? Então você está sabotando tanto você, quanto sua empresa, quanto todos os outros colaboradores. E a motivação, né? A gente sabe que a motivação muitas vezes é interna, a gente não consegue externamente motivar tanto, mas tem as suas ferramentas aqui para te ajudar nesse processo. Uma delas é meritocracia, né? A pessoa, se ela entregar resultado, ela tem algum ganho por isso. Desenvolver um plano de carreira. Se a sua empresa, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de uma empresa que ela tem lá, ela tem gerente, ela tem VR e ela tem vendedor, aí tem caixa. Então, para se tornar um vendedor, existe a relação de funções que o vendedor faz. Qualquer pessoa, se a caixa quiser se tornar vendedor, ela sabe o que ela tem que fazer para se tornar vendedora. Tem então ter as funções lá claras. Se o vendedor quiser se tornar VR, eu tenho uma lista de funções. Então, apareceu uma vaga de VR, qualquer um pode concorrer. Apareceu uma vaga de gerente, todos sabem lá quais são as funções que o gerente tem que desempenhar para poder se tornar gerente. Então, a equipe interna, quando abrir uma vaga de gerente, ela pode concorrer para a vaga com gente de fora. Né? Se chegar alguém de fora mais preparado para aquela vaga, né? Convenhamos, né? Ela vai ser contratada. Agora, pelo menos a equipe sabe o que ela precisa desenvolver para poder crescer profissionalmente. E não vou crescer porque eu tenho tempo de casa, eu sou antigo no casa. Não faz sentido, gente. Se abrir uma vaga de artilheiro, eu quero o melhor jogador. Se abrir uma vaga de zagueiro, eu quero o melhor jogador para aquela vaga. Se abrir uma vaga de goleiro, eu quero o melhor goleiro para aquela vaga. Né? Eu não vou pegar um zagueiro e transformar ele em artilheiro, o cara que não tem competência, só porque ele é um cara antigo no time. Não faz sentido, tem que ter talento para aquele e estar preparado para aquela função. Certo? Incentivos financeiros, obviamente, é sempre importante, todo mundo precisa de dinheiro aí para ganhar a vida, para investir nos seus sonhos, mas incentivos também não financeiros. Né? Às vezes, bater uma meta, levar a turma para uma pizza, a melhor vendedora ganha um ingresso para um cinema, coisas assim que não são só dinheiro, certo? Mas é conhecimento fundamental também nesse processo. E aí lembrar, gente, que assim, eu tenho uma frase que eu falo muito que é: uma empresa não consegue ser o que seus colaboradores não forem, certo? Se você quer crescer como empresa, você vai ter que olhar com carinho para a sua equipe. Perfeito? E por último não. Vou mostrar aqui uma ferramenta, vou mostrar com vocês uma ferramenta de indicadores de desempenho, né? Então você vê aqui, ó, aqui é um indicador real, tá, gente? São números reais.
vendedora Patrícia, que ela está com 10 mil acumulado, né, dia primeiro, aqui as datas que não, eu corrigi aqui as datas, mas dia primeiro ela vendeu R$ 600, no dia 2 ela vendeu 574, né, dia primeiro nem trabalhou, dia que é só, mas os números são reais. E dia 3 ela vendeu 800, aí 5 peças, 10 peças. Então você consegue acompanhar esses indicadores e saber qual é o valor médio por cliente da Patrícia, quantas peças ela vende por cliente, em média 2,6, eu posso vender mais. Qual é o valor médio por peça, R$ 93, eu posso aumentar esse ticket por cliente. A taxa de conversão dela está excelente, 91%, mas é uma loja de rua. Normalmente a loja de rua, o índice de conversão é maior, certo? Então são indicadores que você acompanhando, você vai criando muito mais experiência em gestão de equipe. E agora, por último, o nosso último pilar, que é o maestro, o empresário, o cara que está à frente de tudo isso, o cara que está recebendo toda essa carga, não é mesmo? É bem desafiador esse nosso mercado, o mercado da moda. Eu já trabalhei com vários outros segmentos, mas, sinceramente, eu não conheço nenhum que chegue aos pés de uma pessoa que ela tem que pesquisar, tem que criar, tem que desenvolver o produto, tem que cortar para produzir, para chegar na loja no tempo certo, para torcer que venda e se vender, torcer que receba. É bem desafiador isso aí, né? Principalmente quem trabalha com o mercado de crédito, quem trabalha ali no à vista, né? Só cartão Pix ou dinheiro, tem menos dor de cabeça, menos, não é tanta, né? A única dor de cabeça menos que ele vai ter é com o gerenciamento do quanto você vai receber, mas todo o restante está ali. E aí, quais são os pontos importantes para o nosso maestro, para o nosso empresário da moda? Primeiro, inteligência inata. E aí, gente, é onde eu não consigo te ajudar. Certo? Aí já é algo próprio seu, mas é importante, obviamente que aqueles meus clientes que têm bom gosto, por exemplo, eles se destacam mais do que aqueles que têm mau gosto. Daí eu falo, não tenho como te ajudar. Eu sou brega, para quem não sabe, eu sou brega, eu não entendo de roupa, eu não entendo de produto. Né? Muitas vezes eu tenho que pesquisar o que é um kaftan, não sei nem falar direito isso não. O que eu entendo é de estratégia, certo? Então, inteligência inata, bom gosto, estilo, na analítica, comercial e tal. Então, inteligência é importante, inata. A inteligência adquirida, que é aonde eu entro, aonde eu falo. Cara, você é empresário, você tem que investir em aprendizado. O cara que é formado em advocacia, ele passa o resto da vida estudando. O cara que é médico, ele passa o resto da vida estudando. O cara que é contador, ele passa o resto da vida estudando. Por que que o empresário não estuda? Com tanta responsabilidade. Uma vez eu vi uma frase que ela falava assim: me mostra um vendedor que estuda tanto quanto médico, eu te mostrarei um milionário. Eu falo a mesma coisa para o empresário: me mostra um empresário que estuda tanto quanto médico, eu te mostrarei um milionário. Certo? Então, estudo, a inteligência adquirida ela é fundamental importância. Inteligência tecnológica, hoje cada vez mais o nosso mercado está atendendo para a tecnologia. E inteligência emocional. Gente, existe um livro do Inteligência Emocional me escapou o nome dele agora, mas excelente. E nos estudos dele, ele fala lá que 80% do sucesso ele está a outros fatores que não a inteligência, que a inteligência ela é responsável só por 20% do sucesso que a pessoa encontra na vida. E eu não estou falando só de sucesso financeiro, sucesso na saúde, sucesso nos relacionamentos. Então, a inteligência emocional também é importante no mundo empresarial, certo? E por último, cultura. Eu coloquei por último aqui, eu sei da importância da cultura. É óbvio que em algum momento a sua empresa ela só vai conseguir crescer se ela tiver uma cultura forte, senão só vai conseguir crescer em número de problemas, certo? Mas normalmente a gente não coloca no começo do trabalho ali, né? A empresa tem que estar com um certo porte para estar investindo. Ah, não, é a mesma coisa do brand. Eu posso começar pequenininho, colocando a cultura na empresa? Pode, mas muitas vezes você não consegue encontrar tempo para realizar isso aí. No mundo prático, no mundo teórico é muito lindo, no mundo prático a gente sabe que não funciona tão bem assim. E se eu for puxar meu cliente para poder trabalhar a cultura, ele me dá um pontapé na bunda na primeira reunião. Mas vamos lá. Inteligência inata, bom gosto e estilo, obviamente. Analítica de entender, né? A analítica até fala em relação ao bom senso, gente, que é o custo de fazer e o custo de não fazer. Então, muitas vezes o empresário, e esse para mim é o mais comum e talvez o mais grave dos defeitos. O empresário ele só olha para o gasto, ele não olha para o benefício. Ele está vendo quanto eu falo até é, é, abertamente para vocês no meu trabalho. Muitas vezes eu tenho, é óbvio que eu tenho muito crescimento ali, tenho muito resultado, eu não preciso estar falando isso para vocês, nos depoimentos falam por si. Mas tem muito empresário que às vezes começa desesperado ali, porque ele tá olhando mais para quanto é que ele está me pagando do que para os ganhos que ele tem na empresa. Só quando eu mostro o resultado ali mais impactante mesmo, que ele vai dizer, poxa vida, peraí, aí ele consegue perceber isso aí. Teve um cliente que em um mês eu consegui 300 mil a mais de caixa em um mês. Só da gestão do preço médio de venda. Mas bem, isso aqui é assunto que vou aprofundar depois, né, em outro momento com vocês. Aqui eu preciso fazer.
focar nessa nossa missão, que é mostrar a gestão sistêmica de uma marca de moda. Inteligência adquirida, gestão empresarial, aprender sobre gestão de empresas, aprender sobre liderança, aprender sobre finanças. O empresário, ele não pode se dar o direito de não entender sobre dinheiro, gente. Ele tem que entender, eu tenho dificuldade, supera essa dificuldade, já supera dificuldades muito maiores, certo? Você é um adulto, né? Nem criança só faz o que quer, adulto tem que fazer o que é preciso, né? Então, se a tua empresa precisa que você entenda da interpretação de um fluxo de caixa, você vai aprender. Pode demorar muito, pode demorar pouco, mas você precisa dar esse espaço. Então, você vai ficar sempre dependendo da informação de que vem de fora. E aí aumenta seu risco, né? Tem que ter organização, né? O empresário desorganizado prejudica muito o crescimento da empresa e tecnologia. Aí eu pulo para a inteligência tecnológica, né? Mas tecnologia é inteligência adquirida. E a inteligência tecnológica, ERP, né? Que é o sistema de gestão, o cadastro de clientes, o cadastro de venda, cadastro de estoque e planilha. Planilha ajuda, facilita muito a vida de um empresário, certo? E aplicativos e sites. E aí eu vou até compartilhar com vocês um case. Então, um cliente meu que ele vende em média R$ 600 mil online. Online. O cara não tem. Vende, eu acho que 5 mil, 10 mil na loja física dele. O resto é tudo online, WhatsApp, site. Ele não sabe mexer numa planilha. Esse cara tem dificuldade tremenda. Eu não vou dizer qual é a marca aqui, porque eu falei valores. Quando eu falo valores, eu não posso dizer qual é a empresa, mas eu tenho vontade de dizer. Para vocês verem o case bacana. Mas por que que ele consegue crescer assim, ó? E vem só crescendo. Porque ele não sabe, mas ele contrata quem sabe. Ele paga bem para o profissional, ele tem um gestor de e-commerce, ele tem ferramentas, ele tem gestores de WhatsApp, gestores de e-mail marketing. Então, ele investe em tecnologia e ele acompanha esses indicadores, mesmo não entendendo muito de tecnologia. Olha só que coisa bacana. Então, o que ele tem é competência emocional. Certo? Ele olha, cara, eu não sei fazer isso aqui, mas eu vou lá e invisto nisso aqui, e eu entendo, né, que isso aqui é importante para a empresa, e não olho só para eu tenho um bom senso, eu tenho os motivadores necessários para fazer a minha empresa crescer, né? Inteligência emocional, autoconhecimento, né, você saber lidar, é um mercado muito difícil, se você não tiver um empoderamento, se você não tiver consciente da sua capacidade, você pode ficar bem abalado, porque tem momentos bem difíceis dentro desse mercado, né? Então, autorresponsabilidade, não culpar só os outros, trazer a rédea da situação para você, certo? Você vai ser muito mais bem-sucedido se você tirar a dependência do sucesso das costas dos outros e trouxer para a sua, certo? A autoestima, a crença em si mesmo, ela é fundamental, né? Até para poder você persistir, que é outra característica que eu acho fundamental nesse processo. E aí, uma cultura forte, ela sempre vai ser fundamental para uma empresa crescer em algum momento, certo? E aí, para uma cultura ser forte, ela precisa muito da missão e dos valores bem claros. Tudo bem? Mas não vou aprofundar isso aqui. Eu só estou compartilhando com vocês quais são aqueles pontos que impactaram no crescimento da empresa dentro do meu histórico, trabalhando com todas essas empresas. Perfeito? E aí eu quero compartilhar com vocês uma frase muito antiga. Eu li essa frase aqui, eu acho que mais ou menos em 1997, que eu li, que eu aprendi, que eu li nesse livro. É A Qualidade Começa em Mim. Até infelizmente não coloquei o nome do livro aqui, mas é A Qualidade Começa em Mim. E essa frase, essa historiazinha tinha lá e eu guardei para mim e está comigo até hoje. Ela fala: uma senhora disse a um pianista no final de um recital: eu daria metade da minha vida para tocar assim como você. O pianista respondeu: senhora, foi exatamente isso que eu fiz. Eu não daria metade da minha vida, não. Eu dei. E aí é o que eu falo muito, gente. Quem quer, vai lá e faz. Se você não conseguiu alguma coisa na sua vida, você ainda não quis o bastante. Quando a gente quer o bastante, a gente faz o que o pianista fez. A gente dá a metade da vida. A gente não fica só no sonho, não querendo que caia do céu, ou no daria, no pensamento, né? Porque meta sem realização, sem planejamento, é simplesmente um sonho. Ok? E mais uma frase, voltando naquele ponto lá do empresário, que é a persistência, gente. Eu também trago essa frase muito comigo, no meu dia a dia. Nada neste mundo pode substituir a persistência. O talento não pode. Nada é mais comum do que homens talentosos fracassados. Vocês conhecem pessoas assim, que têm muito talento, mas não conseguiu alcançar sucesso na vida? Pois é. A genialidade não pode. Genialidade não recompensada é quase um provérbio. Tem várias pessoas aí super capacitadas, muito inteligentes, mas que não conseguiram ter resultados na vida. Pelo menos não em alguns pilares, né? Não estou falando só do financeiro. A educação não pode. O mundo está cheio de gente instruída que não chegou a lugar nenhum. É o que eu acabei de falar.
persistência e determinação. Apenas elas são onipotentes, certo? A persistência realmente, ela, claro que persistência com inteligência, com talento, aí você vai estar no topo do mundo. É como está essa foto aí, por coincidência. Ok, gente? Então, eu queria te fazer um convite, aproveitando o final dessa palestra, eu queria te fazer um convite a trabalhar de forma diferente, a olhar para a tua empresa de forma diferente, olhar para você como empresário diferente e fazer diferente. Olha para as pessoas que têm resultado, não olha para a maioria que está choramingando, que está reclamando. Olha que está fazendo certo. As empresas estão tendo resultado, elas estão investindo em conhecimento, elas estão investindo em tecnologia, elas estão dedicando tempo, elas estão contratando bons profissionais, elas estão se posicionando no mercado, elas estão trabalhando de forma diferente, estão olhando para a coleção de uma forma diferente. Então, imagina só, hoje você vem andando aqui, que é o que essa foto que ela quer ilustrar, né? Você vem andando aqui na sua vida, em caminho reto. E de repente, em algum momento da tua vida, você para, como esse cara está parado na imagem, e fala: eu vou fazer algumas mudanças, eu vou estudar mais, eu vou investir mais na minha equipe, eu vou olhar mais para o produto, e tu muda não muito, não é muito, tu muda 5%, 5 graus na tua trajetória. Tu vê aqui na reta e tu muda 5 graus na tua trajetória. Com pouco tempo, tu vai olhar, tu não vai estar tão longe de onde você estaria. Mas passou um ano, passou 5 anos, passou 10 anos. Só aqueles 5 graus que você mudou na tua trajetória. Quando tu olhar para o lado, tu vai estar bem longe de onde você estaria se tivesse continuado a caminhar em linha reta. Então, um convite especial. Mudem a forma de trabalhar, invistam em conhecimento, dediquem tempo ao seu negócio, que o resultado ele vai aparecer, porque o sucesso ele vem para quem age. Ok? E vou finalizar aqui, gente. Vou finalizar deixando aqui essas três imagens, três QR Codes, né? É um pedido, se você puder me recompensar por essa palestra, fazendo uma avaliação, é muito importante no nosso processo de melhoria contínua, né? Eu quero sempre estar melhorando. Essa palestra aqui já é bem a quarta vez que eu gravo ela, com novas ideias, com novas informações, que eu quero estar sempre melhorando. E até a avaliação é a primeira vez que eu faço, então já é uma inovação, certo? Então avalia, são só duas perguntas, é rapidinho, avalia para mim, você não precisa se identificar, eu não vou saber que foi você, então seja sincero, né? Ser bacana comigo não vai ajudar. Se você quiser o resumo dessa palestra aqui, você pode baixar o nosso Mind Map 7 Pilares da Moda, tá aqui nesse QR Code aqui do meio, certo? É só apontar e baixar o arquivo em PDF. E se você quiser saber mais sobre a imersão Sete Pilares da Moda online, né? Também está aqui no terceiro QR Code, você vai cair direto lá na nossa página com todas as informações sobre o curso. Então, gente, gratidão, sou muito grato por estar aqui com esse tempo com vocês. Fico muito feliz por ter tido o seu tempo aqui compartilhando isso comigo. Se tiver alguma dúvida, tem nossos canais aí para você falar com a gente e eu vou procurar responder na medida do possível, certo? Mas eu estou sempre aqui, são 9 horas da noite, estou gravando essa palestra aqui para vocês, até porque eu realmente eu amo muito o que eu faço e é isso que eu espero. Muito resultado, tá ok? Forte abraço, vejo vocês aí nos nossos canais da Result Place.